agora, Resenha 5 Estrelas, um bate-papo de cruzeirense para cruzeirense. Fala pessoal, Resenha 5 Estrelas começando agora. Seja muito bem-vindo a esse bate-papo que você sempre tá ligado e já sabe, né, velho? Aqui a resenha é sempre de cruzeirense para cruzeirense e a gente tá sempre trocando aquela ideia aqui toda quarta e sexta-feira às 19 horas. Hoje no programa a gente tem vários assuntos aqui para abordar, né? Mas antes de começar, siga a gente lá nas redes sociais e também acompanhe a gente no radio5estrelas.com. Lembrando que o Rádio 5 Estrelas é .com somente, não tem o BR, o nosso site não tem BR, então é radio5estrelas.com. Beleza? E eu peço também mais alguns favores, vamos assim dizer. Eu peço que você siga a gente lá no nosso Twitter, @5estrelasrd. Siga a gente também lá no nosso Instagram, né? @Rádio 5 Estrelas. Lembrando que no Instagram o 5 ali é sempre no cursivo, né? No Twitter também, 5 é no cursivo, é escrito, né? Rádio 5 Estrelas. E também tem duas coisas que a gente tem sempre atualizado aqui com vocês, que é o seguinte. Primeira delas, o Resenha 5 Estrelas, ele fica disponível em vários lugares. Então ele está disponível lá no site, né? Você entrar lá em RCEcast, na aba RCEcast, você vai achar lá o Resenha 5 Estrelas, os boletins e também algumas entrevistas você vai encontrar lá, né, no site do Resenha, da Rádio 5 Estrelas. Você consegue acompanhar também o Resenha 5 Estrelas e ver algumas entrevistas que a gente fez lá no nosso YouTube, né? Então, o canal da Rádio 5 Estrelas no YouTube, só procurar aí no YouTube Rádio 5 Estrelas. E agora também a gente tá no Spotify, no Apple Music ou na sua plataforma de áudio preferida. A gente sempre tá aí disponibilizando tudo que a gente produz de áudio, tudo que a gente produz de conteúdo, né, para o nosso podcast, a nossa plataforma de podcast, né, o nosso canal de podcast, que os mais utilizados sempre são Apple Music e Spotify, beleza? Então procura lá no Spotify, Rádio 5 Estrelas, que você vai achar lá, vai ter entrevista com o jogador, vai ter entrevista exclusiva, vai ter, né, alguns boletins diários, aí a gente sempre está postando boletins e obviamente tem o Resenha 5 Estrelas lá. Hoje a gente vai falar sobre que assunto? Quais assuntos nós vamos falar aqui hoje? Nós vamos falar hoje sobre sobre o último jogo da última quarta-feira, né? Cruzeiro e Caldense. Cruzeiro infelizmente perdeu essa partida por 1-0. Então a gente vai debater aqui rapidamente, falar um pouquinho. Vamos também discutir sobre a partida de amanhã, né? Entre o RT e Cruzeiro. E também vamos trazer mais notícias sobre o Sada Cruzeiro, sobre o futebol feminino e também as outras notícias aí que a gente sempre está aqui atualizando vocês. Quem está comigo hoje para tocar aquela ideia, para bater aquele papo sobre o Cruzeirão é meu amigo Gleison Lage. Gleison, como é que você tá, meu velho? Bora aí falar de Cruzeiro? Fala, galera da Resenha 5 Estrelas. Um prazer estar aqui para falar com vocês do Cruzeiro mais uma vez. Vamos lá. Bora então, Gleison, bora trocar aquela ideia. Bom, na última quarta-feira o Cruzeiro voltou a jogar lá no Mineirão, né? Depois de quase 3 meses disputando suas partidas como mandante no Independência. Porém, a boa atuação e o resultado que poderiam fechar a noite com uma chave de ouro realmente não estiveram presentes do nosso lado, né? O time do Cruzeiro não mostrou um bom futebol e foi derrotado aí pela equipe da Caldense por 1-0 com um gol ali do Amarildo, né? Um descuido ali da defesa, né? Uma falta não marcada em cima do Marcinho. Bom lembrar isso, foi uma falta clara, né? E o Amarildo, um atacante rápido, né? Aproveitou a oportunidade e bateu ali forte no canto esquerdo do goleiro Fábio. Infelizmente o Fábio não pôde fazer nada. A Raposa, apesar da maior posse de bola, apresentou aí dificuldades no setor de marcação e quando criou as oportunidades a gente não foi eficiente. Eu até fiz uma pergunta sobre esse assunto, né, para o Felipe Conceição e a resposta foi exatamente essa, né, que o Cruzeiro infelizmente não foi bem no ataque, não conseguiu marcar nas oportunidades que criou, e ele também acrescentou que não gostou, né, da parte defensiva. Então, infelizmente, o Cruzeiro pecou aí nessas
finalizações e deu essa vacilada aí, umas 2, 3 vaciladas. No primeiro tempo deu um apagão ali durante uns 10 minutos. No segundo tempo, a gente realmente não jogou bem. Bom, o Cruzeiro entrou em campo com Fábio, Raul Cáceres, Ramon, Manuel e Alan Ruschel. Matheus Neres, Matheus Barbosa, Marcinho, William Potker, Felipe Augusto e o Rafael Sobis. Entraram ainda o Adriano na vaga do Matheus Neres. Essa alteração eu achei até estranha na hora, porque eu vi que o Matheus Neres estava bem no jogo. Não entendi muito bem, mas hoje a gente entende por que o Matheus Neres saiu, né? Provavelmente sentiu a coxa, né? Acusou essa lesão, então o Matheus Neres foi substituído aí pelo Adriano. O Claudinho entrou no lugar do Marcinho, né? Nenhum dos dois conseguiu realmente criar muita coisa a favor do Cruzeiro. O Thiago entrou no lugar do Matheus Barbosa, também não conseguiu, né, criar nenhuma chance clara. Na verdade, ele deu um cruzamento, deu um chute pro gol, mas infelizmente a gente não conseguiu fazer. Matheus Pereira e Ayrton entraram ali no lugar de Alan Ruschel e Felipe Augusto, tá? Lembrando que o Felipe Augusto foi expulso aí no fim do jogo, né, após uma discussão com o jogador da Caldense, e o Matheus Pereira também tomou um cartão amarelo. O Eduardo Brock nem jogou, estava no banco, estreando no banco, tomou um amarelo também. Gleison, seguinte, esse segundo jogo aí da temporada revelou, né, algumas fragilidades aí do Cruzeiro, né, o que de fato não é incomum em um início de trabalho, ainda mais em um trabalho onde uma nova filosofia de jogo está sendo aí desenvolvida. A gente tem falado muito disso aqui. Tendo em vista esses 2 jogos, quais serão os principais desafios aí de Felipe Conceição para deixar esse elenco ainda mais forte e consistente? Fala pra gente, meu velho. Eu acho até difícil, né, a gente chegar num denominador aí do que é o Cruzeiro na temporada 2021. A gente tem muito pouco tempo de análise, muito pouco, né? Tem pouquíssimo tempo de análise, são apenas 180 minutos. Uma pré-temporada, né, que vale dinheiro, que vale título e tal, mas eu acho que esse Campeonato Mineiro pro Cruzeiro precisa ser encarado de verdade como uma pré-temporada. E eu não tô aqui passando pano pro time, não. O time não foi bem no último jogo e eu tô aqui passando pano de jeito nenhum, né? Eu sou torcedor como todos os outros aí, como qualquer um, né? Mas eu acredito que pela reformulação que o Cruzeiro passa, de modo geral, pela reformulação do jeito de jogar do time, a gente vai ter que ter uma paciência a mais e não pressionar esse time. Eu vou citar um exemplo aqui para vocês. O Cruzeiro voltou a jogar tem pouco tempo, menos de uma semana. Há uma semana atrás, a gente estava na expectativa de ver o time jogar. O time estreou no sábado contra o Uberlândia, não venceu, mas foi bem. A maioria dos torcedores avaliou assim. O Cruzeiro foi bem, criou muitas oportunidades. Só que no último jogo do Cruzeiro, contra a Caldense em casa, o time não criou tanto como tinha criado o Uberlândia e fez um jogo pior. Isso é normal para uma pré-temporada, mas muita gente já está julgando aí alguns jogadores que chegaram, o próprio treinador. É normal no futebol também, não vamos esperar nada diferente disso. Mas em mais 6 dias para frente, o Felipe Conceição vai ter desafios complicados para o início de temporada. Ele vai pegar o RT, que não estou falando pelo time, né, o desafio, mas o desafio de ter a primeira vitória, né, vai ter que ganhar, porque senão vai pressionar muito, e tem a Copa do Brasil, que vale grana, que é o Cruzeiro, o maior campeão da competição, já na próxima semana também, contra o São Raimundo, viagem longa e tudo mais. Então, você vê, a pressão já começou. Esses 2 jogos do Cruzeiro aí, avalio que o time já tem um padrão diferente de jogo, é inegável isso. O time vai sofrer ainda com essa diferença das linhas, por exemplo, da zaga, a zaga marcando mais lá em cima. Acredito que o Fábio vai ter que participar mais dessas jogadas com o pé, né? Ou o goleiro do Cruzeiro, no caso, porque em times que jogam com a linha alta, o goleiro é praticamente um zagueiro também, né? Então, essa distância, esse distanciamento que a gente tem de linha de zaga com goleiro, isso é um diferencial em times que gostam de jogar assim com essa linha desse jeito. Se você observar no mundo inteiro, times que jogam com a linha muito alta, o goleiro coopera com os pés, né? Então, acho difícil o Fábio aprender isso agora, né? Mas ele vai ter que dar um jeito. Porque se você observar, os 2 gols que o Cruzeiro tomou na temporada, e não foi culpa do Fábio, mas o Fábio não estava nem no gol e nem no adversário, né? Ele estava no meio do caminho. E isso é entrosamento, né? Não só do goleiro, né? Ninguém se entrosa sozinho. É entrosamento do sistema defensivo como um todo, né? Do volante, com o zagueiro, com o goleiro. E isso exige ensaio, né? Então a gente vai observar mais falhas como essas, mas o Cruzeiro primeiro precisa acertar o pé, né? O Cruzeiro precisa fazer gols.
porque por mais que o Cruzeiro na última rodada não tenha criado tanto como criou no primeiro jogo, ele teve chance de vencer o jogo até com facilidade, né? Perdeu o gol aos 9 minutos, quando ele tomou o gol, ele já tinha tido 2 chances claras, depois teve mais uma com o Ramon, teve com o Sobis, o Potker teve umas 2 ou 3. No segundo tempo, no finalzinho do jogo, a gente teve várias também, só que a gente ficou muito tempo da segunda etapa sem criar absolutamente nada, né? Muita gente enxergou até como apatia do Cruzeiro, né? Eu não acho que foi apatia, não, mas eu acho que foi uma desorganização. No primeiro jogo, o Cruzeiro tomou o gol e não se desorganizou. Nesse último jogo, eu já enxergo que o Cruzeiro teve uma perda tática, que é também normal para um começo de temporada. Então, eu acho que a primeira coisa é que a gente tem que ter muita paciência com esse time, porque eu acredito que o Felipe Conceição vai conseguir dar corpo para esse time, e aí ele vai avaliar algumas coisas. Por exemplo, o Adriano já vai jogar a próxima partida, né? O Neres está contundido, então o Neres não vai jogar, então o Adriano tem entrado bem, já vai jogar ali. Muita gente já pedindo o Matheus Pereira no lugar do Alan Ruschel, mas ainda é muito cedo. Eu acho, inclusive, que é importante para o próprio treinador dar cancha para o time que ele acredita, porque quando ele tirar, ele vai saber que o cara não está rendendo mesmo. Se ele ficar trocando, ele não sabe que está dando certo, né? Então, é assim que eu avalio essas 2 primeiras partidas do Cruzeiro. Boa, Gleison, verdade, né, cara? Realmente são desafios aí básicos, né? O Cruzeiro precisa de começar a parar de falhar na defesa e fazer os gols que cria, né? Nas oportunidades que ele cria. Parece simples, né, como você mesmo disse, mas não é tão simples assim. O Cruzeiro precisa de acertar isso, é um desafio grande pro Felipe Conceição. Ô, Gleison, como a gente já tá, né, hoje é sexta-feira, passamos aqui rapidinho pro Cruzeiro e Caldense, vamos falar agora de URT e Cruzeiro, né, porque é o próximo desafio pro Felipe Conceição, né, a gente tá falando aqui de desafio, esse é um próximo desafio do Felipe Conceição. Amanhã já tem esse jogo, né, com o URT, válido aí pelo Campeonato Mineiro. O Cruzeiro vai encarar o URT às 21 horas e o jogo vai ser na Arena do Jacaré, já confirmado, né, na Arena do Jacaré, o jogo que teve aí uma discussão no Tribunal de Justiça Desportiva de Minas Gerais, que tinha determinado aí na última quinta-feira que a URT definisse novo local para a partida, só que a URT não respondeu, né, não se manifestou, na verdade, né, no prazo hábil, que no caso seria ali até de 1 hora, tentou entrar com recurso, mas a Federação Mineira não aceitou e o jogo realmente vai ser na Arena do Jacaré. Pro Cruzeiro até melhor, né? Diminui o tempo de viagem, tá aqui próximo, o Cruzeiro vai jogar na Arena do Jacaré. Espero que o gramado, né, da Arena do Jacaré esteja em condições, né, boas condições para se disputar um campeonato de Série A, né, de Série A do Campeonato Mineiro. Sobre o time do Cruzeiro, cara, o Cruzeiro não conta com o Felipe Augusto, né, como eu disse, foi expulso aí após o jogo diante da Caldense, e também não conta com o Matheus Neres, tá fora aí, sofreu uma lesão muscular. Quem eu vou chamar aqui agora para trocar aquela ideia comigo é o meu parceiro Guilherme Alves. Guilherme Alves tá aí sempre presente com a gente. E Gui, eu queria saber o seguinte, cara, com essas alterações, o Felipe Conceição deve colocar em campo Ayrton e Adriano? Então vamos lá, né? Ayrton no lugar do Felipe Augusto e o Adriano no lugar do Matheus Neres. Você acha que deve ser isso, essa substituição, ou você acredita que ele deve buscar alguma coisa diferente? Qual que deve ser a provável escalação para o jogo de amanhã contra o RT, meu velho? Fala, Lucas, pessoal do Resenha, tudo bem com vocês? Sim, a lógica é essa, a lógica é que ele vá para campo com Ayrton e com Adriano, mas isso é só uma lógica que a gente prevê aqui do lado de fora. Lá dentro ele ainda tem muita coisa para fazer, ele tem testes, ele tem possibilidades que ele provavelmente vai querer usar para não ficar preso a 1 ou 2 possibilidades, mas pelo menos de início a lógica é essa, com Adriano e com Ayrton, e aí no decorrer do jogo ele teste coisas novas, a entrada do Wellington talvez, então são várias possibilidades que ele ainda precisa testar. Ele tá chegando agora, um trabalho novo, teve muito pouco tempo de trabalho, teve só 2 jogos, é natural que ele queira testar mais jogadores para ver com quem ele realmente pode contar ou com quem não pode contar. Partindo desse pressuposto, o time do Cruzeiro que deve ir a campo é Fábio, Raul Cáceres, Manuel, Paulo e Alan Ruschel, Adriano, Matheus Barbosa e Marcinho, Ayrton, William Potker e Rafael Sobis. Ainda há uma dúvida em relação à lateral esquerda entre Alan Ruschel e Matheus Pereira. O Matheus Pereira substituiu Alan Ruschel na partida passada durante o jogo e pode ser que ele entre como titular nessa partida, mas isso é só uma possibilidade, ainda não é uma certeza.
No ataque, o Wellington pode ganhar minutos no lugar do William Potker durante a partida, que o William Potker não agradou a torcida na partida passada e, consequentemente, deixou a entender que não agradou o treinador também, então essa pode ser uma outra possibilidade para esse jogo. Enfim, são inúmeras situações, são inúmeras possibilidades que o Felipe Conceição pode trazer para esse jogo e a gente só vai saber mesmo o que ele vai querer, o que ele pensa durante a partida e quando sair a escalação inicial. Inicialmente a escalação é essa que eu falei agora há pouco, mas a gente deve ter algumas boas mudanças, principalmente mudanças táticas durante o jogo, que a partida passada não foi satisfatória, ele mesmo disse que o time não jogou bem, colocou a culpa sobre ele, então naturalmente, se ele coloca a culpa sobre ele, é natural que ele mude, é natural que ele busque evoluir, e evolução vem com mudança, então a gente pode esperar alguma coisa aí para esse jogo, principalmente no decorrer da partida com a entrada desses nomes que eu citei, o Wellington, Matheus Pereira, vamos ver o que o Felipe Conceição guarda pra gente, a verdade é que ele precisa acertar o ponto logo. Ele tá fazendo um bolo, ele tá trabalhando na massa, mas a parte final de colocar no forno, ele tá deixando passar um pouquinho do ponto. Ele tem que acertar esse ponto pro bolo cruzeirense dessa temporada ficar minimamente decente e a gente conseguir competir. Senão vai ficar complicado. Boa, Gui, boa. Esse aí deve ser o provável Cruzeiro, né? Que vai encarar a URT. Mas, ô Gleison, deixa eu te perguntar, cara, o que você acha que o Cruzeiro, o que você acha que deve ser feito aí, na verdade, de diferente nesse jogo? Para que o Cruzeiro faça aí uma boa atuação e, de preferência, aí saia de campo com uma vitória. O que você acha que o Cruzeiro tem que fazer? O que você acha que o Felipe Conceição tem que fazer? É muito simples o que o Cruzeiro precisa fazer para falar. Para executar é mais complicado. O Cruzeiro precisa não tomar gol e fazer gol. A matemática é muito simples, mas quando esmiuçando um pouco mais essa fala rasa, né? É isso mesmo. O Cruzeiro, nos 2 primeiros jogos, enfrenta um problema que ele enfrentava na temporada passada, que o Filipão diagnosticou isso quando chegou. Esse time toma gol todo jogo e toma gol primeiro, aí tem que correr atrás. O Cruzeiro tem que dar mais segurança ao sistema defensivo, para que ele não sofra gols e tenha mais tranquilidade com a bola nos pés para fazer os gols que precisa, né? O Cruzeiro está criando, acredito que esse volume vai oscilar muito entre um jogo e outro, principalmente aí nos 10 primeiros jogos da temporada, já se foram 2, nos próximos 8, vai. O Cruzeiro ainda vai ter jogos que vai criar demais, jogos que vai criar pouco, né? Jogos que não vai criar nada. Eu acredito que vai ter isso aí nesses primeiros jogos. Mas quando criar, o Cruzeiro precisa ter um nível de aproveitamento muito melhor. O aproveitamento do Cruzeiro é ínfimo. É muito baixo, né? O Cruzeiro criou, vamos colocar aí, no começo do Campeonato Mineiro, nas 2 rodadas, o Cruzeiro deve ter criado de chances claras, tá? Não vamos naqueles scouts malucos de chute que passou mais ou menos, não. O Cruzeiro, segundo os scouts aí regulares, o Cruzeiro criou 28 chances no primeiro jogo contra o Uberlândia e criou 17 no último jogo contra a Caldense. Vamos colocar aí por baixo que o Cruzeiro criou 20 chances claras de gol nos 2 jogos. Vou reduzir, 20 chances. Das 20, ele fez uma no último minuto do jogo, né? Então, ele precisa aumentar esse acerto aí no gol, né? Precisa conseguir fazer os gols mesmo, e eu acho que a bola vai acabar entrando, né? Se o problema do time for só empurrar a bola para dentro do gol, esse problema será resolvido em breve. Nenhum time passa um ano inteiro não fazendo gol, criando muito. O problema dos times geralmente é a criação, o número de criações, o nível, né? Como se cria jogadas. O Cruzeiro tem criado, mas tem feito poucos gols. Eu acho que o Cruzeiro, uma primeira vitória passa muito pelo acerto no gol mesmo, do time começar a ter mais tranquilidade, ter mais paz mesmo na hora de finalizar e não ficar tomando gol bobo, né? Porque os 2 gols que o Cruzeiro tomou na temporada são totalmente evitáveis, né? Foram gols de vacilo da zaga do Cruzeiro. Num dia, um vacilo pelo lado esquerdo ali com Alan Ruschel, o Fábio e tal. Foi um erro mesmo do sistema defensivo. E nesse último jogo, mais um erro, né? O Marcinho perdeu a bola lá na frente, foi falta e tal, mas tudo bem, juízes erram mesmo. E o Cruzeiro não conseguiu. O Manuel estava muito à frente, saltou para tentar pegar essa bola, não conseguiu. O Ramon perdeu na corrida. O Fábio não tinha muito o que fazer, ele poderia ter saído com mais pressa, vamos dizer assim, para tentar fechar o ângulo. Ele começou a sair, voltou e tal, e não tinha chance de defender, porque o cara também foi feliz, o Amarildo foi feliz na finalização. Então acho que é isso, o Cruzeiro acertar o alvo e cuidar um pouco mais, se resguardar um pouco mais defensivamente para não ficar tão exposto, inclusive com os volantes um pouco mais centralizados. Eu acho que os volantes do Cruzeiro, em alguns momentos, Matheus Pereira ali, Matheus Barbosa, na real, né, tá jogando muito aberto, e isso faz com que tenha um buraco ali no meio campo. Boa, mano, boa.
Cara, pois é, né? A gente espera aí que uma boa atuação aconteça e que a vitória também venha, né? Aproveitando aí, eu vou passar aqui como está o Cruzeiro e o RT na tabela do Campeonato Mineiro. O Cruzeiro é o 9º colocado com 1 ponto e a URT é a 6ª colocada com 3 pontos. Essa 9ª colocação do Cruzeiro não é nada confortável. Lembrando, né? São somente 2 partidas ainda. Estamos no início do trabalho, é sempre muito bom, né, reforçar isso, mas, né, essa 9ª colocação não é boa, não condiz, né, com o tamanho do Cruzeiro. Ô Guilherme Alves, seguinte, considerando aí que a gente está no início de temporada de Campeonato Mineiro, né, de um início de trabalho, né, igual eu disse aqui, estamos começando a temporada ainda, e isso envolve muita paciência, né? Eu queria te perguntar, é interessante a gente acompanhar como as atuações e as posturas aí da equipe estão sendo desenvolvidas? Porque normalmente existe aí um receio ao enfatizar os resultados nesse começo, né? A gente ficar pensando somente no resultado. Como que você vê isso, cara? Tendo em vista aí que a tabela de classificação acredita que já é possível conversar e ficar mais atento também aos resultados, ou ainda não é o melhor momento para a gente começar a pensar somente no resultado no fim do jogo? Então, pessoal, normalmente a torcida quer o resultado o quanto antes e isso é natural. Durante a temporada passada inteira, o Flamengo pediu a demissão do Rogério Ceni e eles foram campeões brasileiros. Se tivessem demitido o Rogério, o desfecho seria o mesmo? Isso serve pra gente também. Não adianta a torcida pedir a demissão do treinador com 2 jogos e pouco tempo de trabalho ou pedir a cabeça de jogador X ou Y que acabou de chegar. É preciso paciência. O futebol não é uma matemática exata que você vai colocar 11 bonecos dentro do campo e tudo vai se resolver milagrosamente. Para que um trabalho dê certo é preciso tempo e paciência. Eu sei que é difícil pedir isso nesse momento para o torcedor, mas infelizmente a torcida precisa se acalmar e esperar os próximos capítulos. Ainda não é hora de se apegar apenas a resultado. O Campeonato Mineiro desse ano não vale absolutamente nada para o Cruzeiro, nada. O que vale mesmo é a Série B e lá a gente tem que cobrar resultado. Agora não. Então deixe que o Felipe Conceição trabalhe, deixe o tempo passar, ele tem potencial e a gente sabe disso. Mas treinador também não é Jesus Cristo para chegar e fazer milagre de um dia para o outro. Paciência, pessoal, paciência. Valeu, Guilherme Alves, muito obrigado, meu velho, tamo junto. Muito obrigado aqui pela sua participação. Galera, é o seguinte, o que eu penso, tá? Eu acredito que o Cruzeiro, ele tá no caminho certo, né? Por mais que muitos não acreditem nisso, por mais que muitos já comecem a criticar vários jogadores, eu não acredito que tem que ser feito dessa forma. Ou vocês acham que a gente tem que ficar trocando de treinador de novo, né? Trocando, mandando e contratando jogador? Gente, são só 2 jogos. Calma, Lucas, acredito que a gente vai começar a poder avaliar isso, infelizmente, tá? Não tô achando bom isso não, mas eu acho que a gente só vai poder começar a avaliar isso daqui a uns 4 jogos, tá? Lá pela 6ª rodada, né? Infelizmente, a gente vai ter que começar a pensar realmente em avaliar, porque tem que dar tempo pro treinador trabalhar, né? Montar o esquema de jogo, mudar um esquema que já está inserido no Cruzeiro. Eu já acho que ele já fez uma mudança, o Cruzeiro está muito mais agressivo do que era antes, né? Mas ainda precisa de achar um equilíbrio aí entre defesa e ataque, e eu acho que isso só vai vir com o tempo. A gente precisa ter muita paciência, né? Muita paciência mesmo, porque a gente está vivendo uma situação atípica na nossa história. E mais, né? A gente precisa de pensar no Cruzeiro para o ano inteiro, né? Pensar para o Cruzeiro para estar firme e forte na Série B, que é o nosso principal objetivo. Quem acompanha nas nossas transmissões tem visto que a gente tem falado isso de forma reiterada. Então é importante que a gente tenha paciência, porque o que a gente faz aqui fora é termômetro. E mais, hein? Cuidado aí com o que vocês ficam... com o que a gente lê, né? Porque o tipo de informação que a gente lê, porque às vezes tem muito atleticano, flamenguista, São Paulino que quer ver a nossa morte mesmo, cara. Então, às vezes esses caras ficam plantando aí, tá cheio de fake aí, tá cheio de tudo, cara. Então, assim, muito cuidado, porque é muito importante que a gente tenha aí um ambiente tranquilo e favorável para os caras desenvolverem o futebol. Vamos errar, infelizmente, não é o melhor momento, mas a gente precisa de ter paciência. Galera, vamos falar aqui de Sada Cruzeiro.
falar do vôlei, né? Porque já adiantamos aqui no último resenha que o Sada bateu o SESI por 3-0, né, lá no ginásio do Riacho, em partida atrasada da 7ª rodada do retorno. Com os 3 pontos conquistados, a Raposa chegou a 60 pontos, incríveis 60 pontos, e garantiu aí a liderança e não pode ser mais alcançada por nenhuma equipe antes dos playoffs. Amanhã a equipe vai encarar o Taubaté, que é o segundo colocado, né, às 19 horas no interior de São Paulo, e a transmissão vai ser feita lá pelo Sport TV. Este será o nosso último compromisso, né, diante aí do Taubaté nessa primeira fase, né, antes mesmo da gente iniciar aí as playoffs. Quem vai trocar uma ideia, quem vai falar para mim a opinião dele, eu queria saber aqui, é o nosso especialista, né, um cara que sempre acompanha o vôlei, e sempre quando se fala de Sada Cruzeiro, Leonardo Garcia é um cara que sempre traz aí boas informações. E eu queria saber com você, Léo, como é que você viu, né, essa primeira fase do Cruzeiro e qual que é a expectativa aí para os playoffs? Fala aí, Léo, na geral. Fala, galera da Rádio 5 Estrelas, meus amigos e torcedores do Cruzeiro que estão ouvindo neste momento a Rádio 5 Estrelas. Com a vitória do Sada Cruzeiro sobre o SESI nesta quarta-feira em Contagem, o Sada Cruzeiro, o maior time de vôlei da história, confirmou a liderança geral da Superliga Masculina. O triunfo sobre o time paulista fez com que o Cruzeiro chegasse aos 60 pontos e com os 2 jogos que restam e os 8 pontos de diferença para o Taubaté, o time celeste não pode mais ser superado por ninguém. Então, com essa liderança geral, o Cruzeiro vai enfrentar o 8º e último classificado aos playoffs, que hoje, com a tabela atual, seria o Itapetininga, mas também com a possibilidade de ser o América Montes Claros Vôlei e o Gabarito Azulim Uberlândia. Cruzeiro que, com essa vantagem de ser o líder geral em uma hipotética final, uma possível final com o Taubaté de 5 jogos, já que o regulamento da Confederação Brasileira de Vôlei mudou nos últimos anos, Cruzeiro poderia jogar 3 dos 5 jogos em casa. Teoricamente, no Mineirinho, seria maravilhoso se até lá já tivéssemos público nas arenas e ginásios de todo o Brasil, mas muito improvável. Então pode ser que os jogos sejam, sei lá, até mesmo no Poliesportivo do Riacho. Tá bom, meus amigos? Sada Cruzeiro voando na temporada, mais uma vez, mais de uma década reinando no Brasil, no continente, no mundo, e agora com um possível desmanche, mas isso aí é cena dos próximos capítulos, tá certo? Um grande abraço, fiquem com Deus e simbora, Cruzeiro! Muito obrigado, Léo. Depois eu quero que você volte aqui pra gente fazer uma análise maior, né, sobre a campanha do Sada Cruzeiro, caso o Sada seja realmente campeão, né? Vamos aí ver os playoffs, né? Como você mesmo disse, tem tudo aí para disputar a final dos playoffs com o Taubaté, se a gente seguir, né, o que está sendo essa temporada. O Taubaté tem sido aí dos últimos anos o grande adversário do Sada Cruzeiro e o Sada tem levado a melhor na maioria das vezes, né? Então vamos acompanhar aí para ver como é que vai ser o fim dessa temporada de vôlei, né, nessa parte de playoffs aí no vôlei nacional com o Sada Cruzeiro. Vamos agora, galera, para as últimas notícias do Cruzeiro com a Rosane Meirelles, que está sempre aqui com a gente, e eu só posso dizer uma coisa. Fala aí, Rosane! Oi, pessoal! Eu, Rosane Meirelles, chego agora com um giro de notícias aqui no Resenha 5 Estrelas e eu já começo falando de futebol feminino. Na última quarta-feira, as Cabulosas iniciaram as atividades no Estádio Municipal Antônio Moreira Duarte, em Juatuba, e o local será usado durante toda a pré-temporada da equipe, em parceria com a Prefeitura de Juatuba. Já o prefeito de Betim, Vitório Medioli, comunicou por meio de seu perfil no Instagram que ele recebeu a coordenadora da equipe de futebol feminino do Cruzeiro, Bárbara Fonseca, e o diretor executivo de esportes do clube, André Argolo, para conversarem sobre o desenvolvimento de um possível projeto de futebol feminino em Betim. Segundo ele, o projeto será estudado. Bárbara Fonseca ainda acrescentou, abre aspas, faremos de Betim um polo de referência no futebol feminino, fecha aspas.
Agora falando das categorias de base de futebol masculino, o Cruzeiro estreou no torneio Biagio Peluso na manhã da última quinta-feira. O Cruzeiro Centenário foi derrotado pelo América por 3-2 em partida realizada no Centro de Formação Felício Brant, antiga Toca da Raposa 1. O torneio Biagio Peluso acontece entre os dias 4 e 7 de março e conta com a presença de América e Vasco, enquanto a Raposa disputa com duas equipes, o Cruzeiro Centenário e o Cruzeiro Palestra. E, para fechar, o Cruzeiro acompanha com atenção as manifestações do Ministério Público de Minas Gerais, que na última quinta-feira se pronunciou em seu perfil no Twitter sobre o caso envolvendo ex-dirigentes do clube. No dia 11 de novembro, a Justiça aceitou a denúncia oferecida pelo Ministério Público de Minas Gerais contra os dirigentes que conduziram o Cruzeiro em 2018 e 2019. Segundo o Ministério Público de Minas Gerais, abre aspas, a denúncia narra crimes de lavagem de dinheiro, apropriação indébita, falsidade ideológica e formação de organização criminosa. Cabe agora à Justiça prosseguir com a ação penal. O Ministério Público espera que todos os denunciados sejam condenados. Fecha aspas. Pois é, a torcida do Cruzeiro também espera por uma definição deste caso, né, pessoal? Bom, por hoje foi isso. Eu vou ficando por aqui. Aquele grande beijo e até a próxima. Valeu, minha querida. Tamo junto. Muito obrigado aí pelas informações. E, galera, a gente tá chegando aqui já, né? O final do Resenha 5 Estrelas. E eu vou despedir, né? Do meu querido, do meu parceiro, do meu velho... Ô, Gleison, volte mais vezes, muito obrigado aí, grande abraço. Valeu, galera, sempre um prazer falar com vocês aqui na Rádio 5 Estrelas, aqui é de Cruzeirense para Cruzeirense, a gente espera que o Cruzeiro arranque aí com a primeira vitória e arranque também para uma temporada mais feliz, uma semana melhor do que essa primeira semana que passou de futebol. Tá falado? Abraço. Valeu, brother, tamo junto. Galera, mais uma vez... Vamos despedindo de vocês, muito obrigado aqui pela sua participação, né? Pela sua audiência, sempre acompanhando aqui a gente toda quarta e sexta-feira às 19 horas. Você já sabe, tem Resenha 5 Estrelas, então você acompanha aqui o programa que é feito de cruzeirense para cruzeirense. Última chamada, importante demais acompanhar a gente, a narração do Cruzeiro, né? Estamos narrando aqui todos os jogos do Cruzeiro, Campeonato Mineiro, vai rolar também Série B, enfim. Vamos acompanhar o Cruzeiro, vamos dar aquela moral pra gente, acompanhar aqui a transmissão da Rádio 5 Estrelas comigo, Gabriel Nogueira e o Gleison Lage, e amanhã estaremos, sim, narrando mais um jogo Cruzeiro RT, e eu aguardo vocês, conto com a sua presença para ajudar a gente a crescer cada dia mais a Rádio 5 Estrelas. Fechado, meus velhos? Tudo bem com vocês? Um grande abraço, tamo junto, fui! Você ouviu Resenha 5 Estrelas.